Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, na verdade, que tu comentou desde lá, de quando tu estava trabalhando com o Lincoln, e acho que a tecnologia da gravação vai sempre mudar, né? Sempre vai ter alguma coisa nova, como, né? Tu começou com fita, agora a gente está 100% digital quase, e provavelmente daqui, sei lá, 10 anos vai surgir gravação em plasma, não sei, alguma coisa que a gente não faz ideia, então a tecnologia sempre vai mudar, mas acho que uma coisa que nunca muda é a habilidade de lidar com pessoas, né? E entender o lado da pessoa e, enfim, fazer essa conexão, fazer a pessoa se sentir bem do seu lado, porque trabalhar com música é uma coisa que envolve muitas emoções, né? E quando a gente está trabalhando com um negócio que envolve muitas emoções, também tem a questão de trabalhar com algumas personalidades que às vezes são desafiantes da gente lidar. E nós, como engenheiros barra produtores, a gente não é o artista que pode ser assim, né? A gente meio que tem que aprender a lidar com a personalidade da pessoa que está ali, porque a gente está lá para servir essa pessoa, né? O que tu daria de dica para as pessoas que estão começando a entrar nesse ramo? Porque da minha vida pessoal falando, eu sou um cara que gosta de apertar botão e eu gosto de aprender as coisinhas e assim, ficar trancado no quarto estudando qual botão que tem que girar e não exatamente estar lidando com pessoas. E qual que seria a dica que tu daria para a pessoa que está começando a entrar no estúdio e lidar com pessoas agora? As relações humanas, elas são importantíssimas em qualquer coisa que você faça, né? Isso não tem jeito. A gente tem que entender, quando você está ali, seja num live PA, quando você está no estúdio, a gente é o elozinho entre a arte e a tecnologia, né? A gente tem que pegar o que o cara quer, o que ele se propôs a fazer e conseguir realizar aquilo tecnicamente, né? Você falou da mudança, quando eu peguei, aí que mudou agora. Se a gente imaginar que pouco antes, né, você pega lá nos anos 40, 50, você pegava uma banda inteira, a orquestra inteira, em volta de um microfone, aquilo era cortado direto no acetato, né? E depois veio a gravação mono, a gravação estéreo, 4 canais, Beatles, foi ontem, né? Beatles foi ontem, assim, em termos de história da humanidade. Mas já foi um salto gigante. Aí veio a gravação de 16 canais, 24 canais, aí veio o digital Pro Tools, e facilitou muito, graças a Deus, né? Isso deu uma democratizada na possibilidade no acesso à tecnologia, a fazer, de repente, várias pessoas que poderiam apresentar um trabalho muito bacana, mas não tiveram acesso àquele universo de estúdio, de gravadora, de tal. Hoje, quase todo mundo pode ter acesso, né? Porque as coisas ficaram muito mais acessíveis mesmo, muito mais, um preço muito mais alcançável, vamos dizer assim. E a coisa de como lidar com as pessoas, principalmente o estúdio, no ao vivo você ainda tem um distanciamento, você tem aquela adrenalina ali do que está acontecendo na hora. Eu amo o ao vivo, porque é aquela coisa de, cara, esquece o mundo, foca naquilo ali durante o tempo de apresentação. Eu, quando estou atrás de uma mesa, é como se eu estivesse tocando em cima do palco. O foco é 100% no que está acontecendo ali, porque é a hora, né? Principalmente assim, eu gosto muito de jazz, o cara tem que... o cara é convidado, então ele tem que saber qual é a harmonia, qual o tom, qual o andamento, improvisar em cima daquilo, qual a quadratura, não sei o quê, e ainda fazer uma coisa bacana, bonita, e sem errar, né? Então, os desafios são muito grandes, isso no ao vivo. No estúdio, a gente vai para tentar produzir o melhor possível, e é onde aquele cara que, às vezes, tem um conceituado como, esse cara é genial, é maravilhoso, ali no estúdio ele vai abrir para você as maiores fraquezas, as maiores dificuldades dele, né? Às vezes o cara não alcança uma nota, não consegue uma divisão, seja tocando, seja cantando. Então, ele, o artista, o executor ou o músico, ele acaba tendo que ter em você uma confiança e uma parceria muito grandes. E isso é bacana. Então, uma das coisas mais importantes que eu acho é você abrir os braços e receber bem essa pessoa, fazer com que ela se sinta confortável e segura, né? Para que ela veja em você ali alguém que vai ajudar ela a alcançar o resultado que ela queria, não alguém que está ali para criticar ou para de má vontade. Tal. Então, isso eu acho que é o ponto mais importante, por isso que eu falo de relações humanas, né? Eu gosto bastante de estar à mesa, de conversar, eu acho bem bacana, assim, às vezes antes de um trabalho, você sentar, conversar, trocar uma ideia, para na hora que você vai trabalhar,
você já sabe um pouquinho da história daquela pessoa, já sabe um pouquinho do que assim, aonde você teria que focar mais. A gente é quase um analista, né? Quase um divã ali. E é muito bacana isso. Já teve alguns trabalhos assim que eu falei, não, hoje não é a sessão de gravação, hoje é uma sessão de análise. E é bem bacana. E acabam gerando muita amizade, muita coisa boa. Isso é verdade. É muito comum um cliente, depois da sessão, mandar áudio de 3, 4 minutos me contando o que aconteceu com o namorado, com a namorada, que a gente acaba virando amigo, né? Que é uma relação muito, muito próxima, muito verdadeira, né? Porque são emoções que estão acontecendo. Mas assim, e hoje, como a gente está... Bom, eu imagino que os últimos 2 anos tenham sido bem diferentes do que foram os últimos não sei quantos da tua carreira. Que desafios que tu está enfrentando hoje com a questão do distanciamento social, pandemia, e como que tu está conseguindo superar esses desafios? Bom, primeiro, quem disse que eu estou conseguindo superar? É brincadeira. Mas assim, já vão... Mas tá difícil, né, Leco? A gente achou que fosse ser, sei lá, 4 meses, depois a gente achou que fosse ser 1 ano, e agora eu não sei se vão ser 2 ou se é mais. Tá uma loucura isso, né? Essa ferramenta aqui, pessoas que fazem as coisas como a Carol fez muito, ajudaram muito, pode ter certeza disso, Carol. Você, não só a mim, mas a muita gente ajudou muito com isso aqui, né? Com esse compartilhamento, com a minha possibilidade de falar com umas pessoas que eu gosto de falar, com a possibilidade de umas pessoas que às vezes não gostam de falar, mas gostam de ouvir, gostam de ter dicas, gostam de saber um pouquinho que caminho que alguém tomou para saber para onde que eu estou indo. Né? Isso ajudou muita coisa, pode ter certeza absoluta disso. Eu vinha nos últimos anos, eu tinha montado um clube de jazz, aí estava tendo as apresentações regulares e tal, e eu tinha feito um canalzinho no YouTube onde eu fazia os shows, depois editava o vídeo, o áudio e postava lá. Aí tive um convite do estúdio aqui em Botafogo, do Paulinho, do Ecossom, e vim para cá. E trouxe essa minha ideia do clube de jazz. A gente começou a fazer aqui. E ele tinha um esquema lá que ele já transmitia ao vivo para o canal do YouTube dele, com as câmerazinhas, tal, remoto, tudo mixando. E a gente fez alguns shows, aí entrou a pandemia, a gente teve que parar. É um estúdio de ensaio, barra gravação, barra DVD, barra foto, é um estúdio multiuso. Quando a gente teve que parar a nossa atividade, e aí a brincadeira era que o Leco foi para o Ecossom, então ficava o Lecossom Jazz Sessions. E era muito legal, a gente fez uns shows, o Tony Costa arrasou lá na abertura, a gente tinha uma agenda programada, você vê, a gente parou em março, a gente tinha até outubro já a agenda. Tanta gente queria ir tocar, né? E a gente transmitia isso ao vivo no YouTube. Quando parou tudo, a gente ficou, como todo mundo, igual uma barata tonta, né? Rodando, sem saber o que fazer, naquele meio desespero e tal. Eu me lembro que eu fiz bastante shows com o Daniel Boaventura. E aí vi um show que ele ia... Um show não, uma live que ele ia fazer. Primeiro porque lá em Niterói, onde eu morava, eu vi um edital que a prefeitura resolveu lançar, falando música na varanda. Os músicos irem para a varanda, transmitir o que eles estavam tocando ali, com um celular ou alguma coisa assim, para ganhar alguma grana. E aí eu era amigo do secretário de comunicação, liguei para ele e falei, mas olha só, vocês estão contemplando só o artista, e toda a cadeia produtiva que trabalha em volta com ele não está sendo beneficiada. O técnico de luz, o técnico de som, o técnico de vídeo, o hold, o produtor, ninguém, os músicos, nada, ninguém. Ele falou, não, mas agora a gente só vai beneficiar. Eu falei, bom, até na época eu fiquei chateado, falei, cara, então isso aqui é uma coisa só para inglês ver, né? Você está beneficiando uma pessoa que, assim, não que não precise, que não mereça, mas na maioria das vezes é a que menos precisa. Talvez o resto que trabalha com ele precise muito mais, porque às vezes direitos conexos, direitos autorais, tem outras fontes de renda. Beleza, passou isso, aí eu vi o Daniel Boaventura anunciar uma live, e eu assisti a live, que era ele com o Bruno Alves, que é o pianista dele, amigo sensacional, super talentoso, Daniel também. Cara, mas a live era
muito pobre, né? Porque era um celular com a luz ambiente, mais ou menos isso que a gente faz, né? Captando, só que a gente está falando um bate-papo aqui, não é uma live musical. É um cantor, sem estar com o microfone, sem um reverb, sem uma sala adequada, tudo. Ele começou a fazer isso. Aí eu falei, cara, a gente podia fazer isso de uma maneira mais legal. E aí falei para o Paulinho, falei, por que a gente não usa toda a estrutura de palco que a gente já tem para começar a fazer lives com uma qualidade bacana? E aí, mas óbvio que a ideia não foi só minha, né? Várias pessoas começaram a ter a mesma ideia, montar equipamento, montar estúdio. E aí surgiu esse movimento das lives. E desse 1 ano e 3 meses para cá, a gente fez muita live, com nomes muito legais, cara. A gente fez Gil, a gente fez Sandra de Sá, a gente fez Alceu Valença, a gente fez Blitz, Gabriel Pensador, fora tantas outras de pessoas desconhecidas, Michael Sullivan. Cara, a gente fez tanta coisa, tanta live, nem me lembro de todos aqui. E virou, assim, o nosso ganha-pão, né? A nossa tábua de salvação. Né? Foi o que acabou segurando, não só financeiramente, como emocional e profissionalmente também, né? Eu sou uma pessoa que eu sinto muita necessidade de trabalhar, de produzir, não só pelo dinheiro, porque eu gosto, eu quero fazer, eu gosto, e acabou sendo a grande solução para a gente. A gente vê muita gente fazendo live hoje em dia, acho que realmente foi uma solução interessante para a maioria dos músicos e também dos profissionais, né? Porque, enfim, acho que é a única opção que a gente tem para fazer enquanto a gente está longe, né? A gente aqui eu produzi muita gente, né? Todo mundo que parou de fazer show disse, bom, pelo menos vou fazer uma gaveta de músicas para ter coisa para lançar por um bom tempo, porque acho que foi a solução para muita gente. E foi um momento de reinvenção, né, Leco? Foi um momento de ter que aprender a nadar enquanto a maré já está subindo, né? Não foi aprender a nadar na piscina, não. Foi no... Eu vi a angústia, assim, e para mim o que pegava muito, eu conversei com muitas pessoas que acabaram tendo seus trabalhos, não é nem reduzidos, né? Paralisados e não conseguiam pensar o que eu posso fazer, porque realmente é um exercício de olhar para dentro e repensar e falar. Eu vi graduados, inclusive nos Estados Unidos, que passaram a montar estúdios para outras pessoas, né? Que gravavam, mixavam e tal. E daí, de repente, eu posso montar um estúdio para o cara que está querendo montar sozinho, eu vou vender esse serviço para ele. E me lembro de um graduado que falou que eu descobri que eu adoro fazer isso, e eu não teria descoberto se eu não tivesse me arriscado a oferecer esse serviço, porque o que eu fazia já não tinha mais, não ia dar espaço, né? E ainda está sendo esse momento, né? A gente vê agora a coisa do vai, não vai, agora vai melhorar, e não melhora. E eu estava discutindo agora, na semana passada, numa das lives, as Olimpíadas, né? O impacto todo de não cancelarem, a loucura que pode ser, a conta que a humanidade toda pode pagar. Então, tem desde o impacto ali naquele profissional menorzinho ali do negócio, até o potencial do que um evento ao vivo, que é onde mora, né, o trabalho de todos vocês. Tem o estúdio também ficou comprometido, né, mas o estúdio ainda dá, de uma certa forma. Agora, o ao vivo é um risco gigantesco, né? Então, cara, que momento, e que legal ver que várias pessoas conseguiram se reinventar e enxergar outras coisas para fazer outras possibilidades, porque esse é acho que o cenário profissional que não é de agora, né? É o cenário profissional que a gente é o mundo. A gente, cada hora é uma onda maior e a gente precisa correr atrás. Eu queria te perguntar, Leco, o que você acha, quais são as habilidades que, na tua visão, compõem um bom profissional na tua área? E do teu conhecimento, não falando, não no sentido de apontar quem não é bom nem nada, mas assim, o que você acha que o mercado deixa a desejar? Se tem alguma coisa assim, se a gente arrumasse esse pedaço aqui, a gente iria muito melhor.
como é que você enxerga isso? Que habilidades são importantes para o profissional dessa área? E existe algum gap que a gente precisa aqui no Brasil organizar? Olha, a primeira coisa que eu acho é aquilo que a gente falou, relações interpessoais, né? Não tem jeito. Você tem que saber lidar com as pessoas, independente, mas isso acho que vale para todas as áreas, né? Mas assim, o buraco, a lacuna, o gap que a gente tem hoje aqui, ainda é... Me dá um segundo, desculpa, só um segundo. Vejam a música que toca, né? Putz, eu tava vendo um vídeo sobre o Mick Jagger agora mesmo, antes da live ainda. Que coincidência. O cara é do rock. Ah, com certeza. Ah, mas o Mick Jagger é um cara muito massa. Eu tava vendo me esqueci o nome. É Gimenez, eu acho, que teve um filho com ele. Luciana Gimenez, né? Ela tava falando justamente porque o que o Leco tava falando antes era uma entrevista. Tocou aqui? Então, era uma entrevista com a Luciana Gimenez e perguntaram: e aí, como é que é ter um filho com o Mick Jagger? E ela falou, tipo, ele é um pai legal e tal, assim, tipo, eu agradeço muito por ter tido filho com um cara que é legal. Mas tipo assim, como que é ter filho com o Mick Jagger dela? Cara, não sei, tipo, eu só tive filho com ele e com mais um cara, e os dois são gente boa. Tipo, ele é um ser humano normal, assim, então... Ele é muito bom no que ele faz, mas ele é um pai, assim, tipo, normal. Então, uma entrevista bem legal de se assistir. Bacana. Mas voltando ao que eu estava falando, para mim, o grande gap que a gente tem ainda, essa lacuna, é a de capacitação no Brasil. Canso de falar isso sempre, eu bato nessa tecla, insisto. Acho louvável lá o Claret em São Paulo, o IATEC aqui no Rio, com todo o esforço que eles fazem e outras, aí a possibilidade de ir full sail, nem que seja para fazer só um campus experience, para ver o que é, né? Entender um pouquinho que existe uma parte desse segmento, desse mercado, que estuda, que se prepara, que nem tudo é empírico, né? Nem tudo é intuitivo, né? Tem coisas que realmente você tem que estudar, tem que assim, ir a fundo. Aí você tinha perguntado, Carol, o que eu acho... Mas o que você acha que precisa ter de habilidade, que você falou que é a habilidade interpessoal? Estudar com gente, mas assim, tem outras coisas que são essenciais. Primeiro, você tem que gostar de música. Eu trabalhei numa empresa, uma locadora de som. Aí o técnico responsável veio falar comigo, como é que eu faço para fazer uma mix legal? Eu fiz uma mix, ele gostou pra caramba, então, como é que eu faço? Eu falei, primeiro, assim, você tem que entender o que o cara vai tocar, né? Você vai fazer um show de rock, a sua abordagem é uma, você vai fazer um show de jazz, a abordagem é outra, né? Não adianta querer, o meu som de bumbo é esse aqui. Não, peraí. No jazz é um, no samba é outro, depende até dentro do mesmo gênero de música, tem variações, o cara fala, então você tem que ouvir um pouco mais da música que você vai mixar, mas eu não gosto de ouvir música, eu falo, então muda de profissão, né? Arruma outro trabalho, porque é difícil, primeiro que você vai ser infeliz, e primeiro que vai tornar outras pessoas infelizes, porque você vai fazer um trabalho medíocre, né? Então, assim, aí gostar de música, ouvir música, estudar pra caramba, sempre. Tem coisas assim que são mais cabeludas para estudar, né? Tipo, depende de quão fundo você quer ir, né? Aí você vai estudar física, vai estudar acústica, vai estudar um pouco de arquitetura, vai estudar eletrônica, mas não, então você só quer estudar a parte musical, então se dedica um pouquinho à parte musical, mas eu acho que, assim, para tudo, e acho que falta um pouquinho isso para a gente aqui, você se entregar um pouquinho mais no que você está fazendo, né? Muita gente que faz porque caiu de paraquedas ali naquele lugar, né? Não é uma pessoa que realmente ama o que faz, gosta. E quanto ao que fazer, depende, assim, por exemplo, acho que o Pedro me perguntou isso lá atrás, aquela coisa de assistente de estúdio, o que você faz, o que não faz, como que você aprende. Eu fiquei chapado uma vez que a gente estava fazendo uma turnê nos Estados Unidos, e aí foi até no Hollywood Bowl isso. A gente foi montar, eu viajava com todos os microfones. E aí, pedestal, já peguei, botando o microfone, chegou um cara e falou, não, tem uma pessoa para fazer isso.
Aí tem um cara que vem lá do sindicato, bota os microfones, aí o outro passa o cabo, o outro... Aí agora vamos parar para almoçar. Tá bom, a gente vai adiantando aqui. Não, sai todo mundo, porque quando voltar, volta todo mundo. Então, assim, lá, eu acho que na Europa não é tanto, nos Estados Unidos é muito isso, né? É tudo muito segmentado. Então, a pessoa é muito especialista em virar o parafuso para a direita, o outro vira o parafuso para a esquerda. Mas aqui no Brasil nunca foi assim. A gente é obrigado, assim, por uma... Talvez pela distância, talvez por escassez de informação, talvez por a gente não conseguir importar e ter todos os equipamentos. Hoje é muito mais fácil, mas anos atrás era muito mais difícil. Você acaba tendo que saber fazer um pouquinho de tudo. Não que necessariamente você tenha que fazer. Eu falo, meu mundo ideal, cara, eu odeio mexer em configuração de Pro Tools. Eu não gosto, é chato. Então, assim, o meu mundo ideal, alguns discos que eu gravei, eu tinha um engenheiro de Pro Tools. Cara, é o mundo perfeito. Eu estou preocupado em mixar, em tirar som. Né? Eu estou ali dentro da música. E aí, de repente, você sai dali, não, tem que fazer o patch, você tem que mudar, porque você quer solar aqui, mas não quer solar no PGM. Mas aqui a gente tem que saber fazer tudo. Mesmo que em algumas situações você consiga não precisar fazer tudo.